Que o Senhor das nossas vidas nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Humildemente peço licença, primeiramente, ao nosso Pai Celestial, o Senhor Supremo do Universo, que Ele, nesse instante, nos envolva em seus eflúvios divinos, que nós sintamos a sua divina presença. E é com todo respeito, com toda veneração do meu espírito imperfeito, ainda reconhecendo as qualidades inferiores que trago em mim, enquanto ser imortal, destinado à perfeição, que o Senhor nos permita, neste momento em que nos reunimos em Teu santo nome, fazermos algumas reflexões a respeito do ser mais sublime, mais extraordinário, mais maravilhoso que já pisou no solo terreno. Jesus, o Cristo de Deus, Mestre de todos nós, divino amigo, que nos ama infinitamente e que deseja ardentemente que um dia nós possamos viver as glórias do seu reino. Jesus, o Mestre incomparável. Somos por demais limitados intelectualmente, bem como espiritualmente, para entendermos a natureza íntima do Divino Mestre Jesus. Diz o Espírito de Emmanuel, em o livro A Caminho da Luz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que rezam nas tradições do mundo invisível, que as entidades angélicas dirigentes do cosmo se reuniram apenas 2 vezes nos milênios conhecidos. Primeiro, para lançarem as bases do nosso orbe. E segundo, para a vinda de Jesus, um Cristo de Deus. Para que nós possamos ter uma certa noção da grandeza deste Espírito, voltemos no tempo. No calendário do universo, estima-se que há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, iniciou-se a formação do nosso planeta Terra, que se desprendeu da nebulosa onde o nosso astro-rei era o centro da energia criadora. E deste grupo de espíritos eleitos pelo Senhor, que não temos a menor compreensão de como vivem e são, no reino em que habitam, Jesus recebeu a missão
de organizar o planeta Terra, de prepará-lo para que ele pudesse receber os espíritos, filhos de Deus, para que neste orbe pudéssemos trabalhar a nossa evolução. Jesus, antes mesmo que o nosso planeta Terra existisse na tela cósmica, já era um espírito puro e perfeito. Portanto, ele já alcançara a comunhão com o Supremo Senhor de todas as coisas, com o grande arquiteto do universo. Jesus, mestre dos mestres, príncipe da paz e da luz, recebeu do próprio Criador a missão de conduzir o nosso destino. Jesus, amados irmãos, é incansável. Ele tem na sua perfeição possibilidades infinitas. Se nós considerarmos que espíritos puros e perfeitos existem em todos os tempos da eternidade, existem espíritos que são puros e sábios há 1 milhão de anos, e aqueles que são puros e sábios 100 milhões, 1 bilhão, bilhões de anos. Então, estas entidades, estes espíritos extraordinários, eles também têm as suas hierarquias. E Jesus, dentre estes ministros do Criador, foi eleito o governador do planeta Terra. Eleito no sentido de ser escolhido pelas entidades dirigentes dos astros que compõem o nosso sistema, na nossa Via Láctea, para que ele pudesse, enquanto governador do planeta Terra, esquematizar, sistematizar tudo aquilo que seja relevante para que os espíritos que aqui habitassem pudessem ter todos os instrumentos necessários a fim de que no porvir pudessem e possam participar das glórias do seu reino divino. Diz ainda o Espírito de Emmanuel, na mesma obra, que depois que os elementos do planeta se acomodaram, o Divino Mestre Jesus, que contou com a falange de espíritos redimidos e sublimados, reuniu-se com eles nas esferas mais altas e, reconhecendo a paternidade do Criador da vida, por um momento, todo o orbe foi envolvido por uma nuvem cósmica. E daí, algum tempo, a vida começou a germinar. E ali, os primeiros elementos daqueles que seriam os senhores da Terra, o ser humano. Todo este processo
consumiu bilhões e bilhões de anos. E o Divino Mestre Jesus, a sublime inspiração do seu sagrado coração, emana o mais puro amor. E todos aqueles que com ele colaboraram e cooperam, o fazem com devotamento, com abnegação, com desprendimento, com amor e com humildade. Jesus, ele está conosco desde o princípio e sempre estará entre nós, porque ele disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Mas Jesus, que é destemido, ele que não teme nenhum desafio, pois é puro e perfeito, nós imaginamos que em um instante no tempo, ele, conversando com o nosso Pai Celestial, pediu ao Senhor das nossas vidas para vir pessoalmente a este mundo para ensinar-nos o caminho da nossa redenção. Ele, um espírito que já perdera a forma como nós a conhecemos. Um espírito que já não estava mais revestido de um corpo espiritual como nós entendemos. Ele, portador de uma luz mais brilhante do que o sol. Ele, considerado um rei solar, apequenou-se, porque o Pai, amantíssimo, permitiu que ele se revestisse da forma humana e nasceu como uma criança neste mundo de aflições, neste mundo de provações, neste mundo de expiações, mas também nesta escola, neste educandário das almas. Jesus, a primeira lição que ele nos deu foi a da humildade, porque detentor de todo o poder, ele poderia ter escolhido nascer no palácio mais rico do mundo, mas não. Ele quis nascer numa manjedoura simples, como a dizer que, para que nós possamos nos elevar, é imprescindível que sejamos humildes, que reconheçamos a nossa necessidade do autoaprimoramento, do autoburilamento, do nosso autoaperfeiçoamento, através das pelejas na senda de ascensão. Nosso mestre incomparável, naquele período em que ele esteve no plano físico, criança, crescendo, tornando-se um adolescente, um jovem, o mundo experimentou uma paz que até então não existia. Era como que se o planeta, naquele momento da história, parasse para receber o seu
governador divino. E Jesus caminhou com os seus pais, Maria, a Mãe Santíssima, e José, seu pai amado. E desde ainda, naquele período infantil, ele já tinha consciência de quem ele era. Porque quando aos 12 anos, que ele estava no templo conversando com os sacerdotes e que seus pais o procuraram, ele lhes disse que ele estava ali tratando dos interesses do seu pai, mas do Pai Celestial. Ele já tinha as percepções de ser o Cristo, o Senhor deste mundo. E lá no Evangelho de João, nós lemos logo no primeiro capítulo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ali estava ele. Engana-se quem crê que Jesus, dos 12 aos 30 anos, porque temos aí um hiato na história que muitos criam fantasias, mas não se tem registros, todavia, sabemos que Jesus, ainda que ele tenha visitado vários lugares no mundo, como, por exemplo, a comunidade dos essênios, com eles ele nada tinha a aprender. Jesus não tinha nada a aprender com nenhum mestre de nenhuma nação, porque todos os mestres, todos os sábios, todos os gênios, todos os profetas que já estiveram no mundo antes dele e após a sua ressurreição, que foi o seu retorno aos páramos celestiais, todos foram enviados por ele ao mundo. Todos eram cooperadores dele e todos ainda continuam cooperando, porque a obra de Jesus continua. Aqueles que não compreendem a mensagem do Evangelho, que é a mensagem da redenção, querem comparar Jesus com outros mestres que deixaram legados muito importantes nos períodos em que aqui estiveram e que auxiliaram todos aqueles que com eles aprenderam e aprendem. Mas nenhum espírito que já esteve neste mundo é sequer de longe alguém que possa ser comparado a Jesus, um Cristo de Deus. Nós não temos ideia do poder de Jesus. Nós somos criaturas extremamente inferiores para discernirmos a respeito do quanto este ser sublime pode realizar. O que nós chamamos de natureza, a ação da natureza é a presença dele, de Jesus. Jesus, queridos irmãos, ele, ao trazer-nos o Evangelho,
traçou para nós um roteiro de luz que quem desejar a verdadeira felicidade, que possa fazer tudo o que estiver ao seu alcance para vivenciar os seus ensinamentos. Ainda, o Espírito de Emmanuel, em uma de suas obras, no livro Pão Nosso, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, traz-nos alguns comentários a respeito de Jesus. Na lição O Homem com Jesus. E eu peço licença para ler alguns trechos. Com Jesus ergue-se o homem, e aqui entendemos a humanidade, homens e mulheres, da treva à luz. Com Jesus saímos da obscuridade, da escuridão, para a luz. Da inércia ao serviço. Porque quando conhecemos a mensagem de Jesus, nós entramos num processo de inquietação íntima e já não queremos mais nos acomodarmos em nossos prazeres inferiores, em nossos sentimentos menos dignos, em nossos interesses materiais, em nossos desejos impuros, enfim. Nós começamos a mobilizar as nossas potências espirituais para que possamos usufruir da paz de Cristo, do instinto à razão. Com Jesus, nós nos erguemos do instinto, dos puros reflexos condicionados, dos nossos impulsos ainda lamentáveis pelas ações realizadas no pretérito, para o raciocínio, para o pensamento, para o discernimento, a fim de que usemos do livre-arbítrio com equilíbrio e não façamos da vida um jogo de irresponsabilidades. Da força ao direito, ergue-se o homem com Jesus. Se no passado nós apostávamos na força para dominarmos, aprendemos com Jesus que todos nós temos o direito a sermos felizes, de termos uma melhor qualidade de vida, de usufruirmos da verdadeira liberdade. Com Jesus ergue-se o homem do egoísmo à fraternidade. Com Jesus nós aprendemos a não observarmos, analisarmos e examinarmos apenas as nossas necessidades. Mas nós somos impulsionados à empatia, à alteridade, ao de nos colocarmos no lugar do outro, a nos projetarmos naquelas condições em que os outros vivem e estes em aflições, submetidos
as suas provações, bem como as suas expiações, que nós não sejamos indiferentes, porque conhecedores da mensagem libertadora do Evangelho, nós erguemos nossas mãos fraternas e levamos aos nossos irmãos em humanidade aquilo que estamos em condições de oferecer, para que tenham lenitivos às suas dores e angústias. Com Jesus ergue-se o homem do ódio ao amor. Antes de Jesus, falar de amor, sim. Mas que amor? Como entender o amor que Jesus exemplificou? Porque Jesus não só ensinou o amor através das suas palavras, mas também o exemplificou. E Jesus, ele contou com irmãos nossos para que ele pudesse lançar as bases dos seus ensinamentos. Contou com aqueles que nós chamamos de apóstolos. E é muito interessante nós vermos que Jesus, antes de iniciar a sua missão, ele foi convocando aqueles que seriam os cooperadores imediatos, como, por exemplo, Pedro e André, pescadores. Jesus disse a Pedro para que viesse com ele, a fim de que ele fosse pescador de homens. E Simão Pedro aceitou e seguiu Jesus, juntamente com seu irmão. E Jesus foi chamando um a um. E eles prontamente aceitaram o convite do Senhor, como se já soubessem seus espíritos que ele iria convocá-los para que pudessem cooperar com ele na disseminação do seu evangelho redentor. Nós pensamos naquele momento em que Jesus foi até a coletoria e lá encontrava-se um cobrador de impostos chamado Levi. E Jesus, o chamando pelo nome, disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu Jesus. Pensando neste convite de Jesus, segue-me. Porque quem segue Jesus tem a vida verdadeira. E aquele que não quer seguir os ensinamentos de Jesus vive em sombras, vive de instintos, vive mergulhado nos sentimentos inferiores, vive atormentado por si mesmo, tece um destino de sofrimento. Porque é diferente sofrer com Jesus e sofrer sem Jesus. Quando compreendemos a mensagem do Senhor, somos resignados diante da dor. E quando não aceitamos, embora às vezes saibamos, o fardo se torna mais pesado. E a nossa dor não nos redime, não nos liberta. Enquanto que sofrer com Jesus, nós nos promovemos espiritualmente e conquistamos a paz anelada no tribunal da consciência.
Ainda lemos no Evangelho do Senhor. Encontravam-se 10 rancinianos que até a metade do século XX eram os enfermos portadores da lepra. Então, em o Novo Testamento, nós vemos que lá eram 10 leprosos que foram procurar Jesus para que ele pudesse curá-los. E Jesus os curou. E eles foram embora, mas um voltou para adorá-lo, para agradecê-lo. Os outros foram procurar os seus interesses menos dignos. E aquele que retornou era justamente um samaritano, que era considerado um estrangeiro, rejeitado pelos judeus. Ali, naquela multidão, as pessoas queriam ouvir Jesus. Jesus estava ali como sendo a presença de Deus, porque tudo que Jesus falava, ele falava em nome de Deus. Jesus ensinava pelo seu próprio Espírito, sim, certamente ele nos instruía pela sua própria sabedoria. Mas pela comunhão que ele alcançara com Deus na eternidade, ele e Deus estavam em perfeita sintonia e Deus falava por ele. Aquelas pessoas que estavam ali sofrendo de diversas doenças, quando se aproximavam de Jesus, ficavam curadas. Nem sempre ele precisava tocar naquelas pessoas. E ele dizia: tua fé te curou. Como, por exemplo, o caso da mulher hemorraíça. Há 12 anos ela sofria de hemorragias. E no meio da multidão, ela tocou no manto de Jesus e sentiu que ficou curada naquele instante. E Jesus perguntou aos apóstolos mais próximos: quem me tocou? E um deles disse: Senhor, todos estão tocando-o. Como saber? E ele disse: uma virtude saiu de mim. E aquela mulher temerosa apresentou-se e disse que fora ela. E Jesus disse: a tua fé te curou. Então, amados irmãos, com essas singelas reflexões, vamos meditar nos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Vamos estudar o Evangelho do Senhor como quem busca um alimento para a alma imortal. O Evangelho do Senhor deve ser vivido e sentido. A sua mensagem ainda está sendo divulgada. E à luz do Espiritismo, nós entendemos os ensinamentos do Senhor sem o véu do dogmatismo, que mais aliena do que promove a libertação da consciência. Com o Espiritismo,
nós temos o Consolador prometido por Jesus. Sabemos que somos espíritos imortais e que quem vivencia os ensinos do Cristo está desenvolvendo em si mesmo as potências angélicas que farão de si um espírito que há de alcançar o reino de Jesus. Este reino começa em nossos corações. Não percamos tempo com lamentações. Vamos trabalhar no bem. Não pensemos em nossas limitações, porque ainda que tenhamos as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, os obstáculos materiais, não pensemos em nós, mas dentro das nossas condições, das nossas possibilidades. Trabalhemos na nossa reforma interior e que este esforço seja aliado ao trabalho no bem. Que façamos a caridade como a entende Jesus. Para finalizar, perguntou Allan Kardec aos imortais: como entende Jesus a palavra caridade? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Jesus é a personificação do amor de Deus. Jesus é a personificação da sabedoria do Criador. Com Jesus, nós temos vida. Sem Jesus, ainda não vivemos. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Gratidão, meus irmãos.